Olá, olá, sejam bem-vindos a mais uma gravação do Ipsos Webcast. Esta é a primeira sessão que a gente está fazendo desde que fomos interrompidos pela pandemia. Estamos sem máscara, mas mantendo todos os protocolos, todos chegamos de máscara, fomos higienizados e estamos mantendo uma distância aqui, por isso que a gente está falando sem máscara, mas só para uma questão de facilitar a comunicação, e a gente acha que fica melhor, mas mantendo-se seguros. Hoje a gente vai falar de um tema incrivelmente importante e de um projeto muito bacana que foi realizado pelas nossas convidadas. Eu sou Marcos Cagliari, CEO da Ipsos no Brasil, e a gente tem duas convidadas bacanésimas para falar de um case super interessante, um tema super importante, que é a diversidade e, em particular, a diversidade na pesquisa de mercado, que é um tema que tem uma enorme influência. E para isso a gente convidou a Ana. Ana, seja bem-vinda, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Se você puder falar um pouquinho de você. Sim, eu sou CMI da Claro e, entre outros projetos, eu cuido das pesquisas contínuas que a gente faz com a Ipsos, que são pesquisas onde a gente busca entender como está sendo a experiência dos nossos clientes com a marca em todos os níveis desse relacionamento. Legal. Você tem quanto tempo de casa? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Legal. Isso. Obrigado, Ana. Seja bem-vinda. Obrigada. E a Marcela, da Ipsos. Seja bem-vinda, Marcela. Obrigada, Cagliari. Eu sou a Marcela, sou gerente de pesquisa da Ipsos, trabalho na conta que atende a Claro, e a gente, dentro desse âmbito, né, de pesquisas de experiências dos clientes, a gente fez justamente essa adaptação da linguagem para ser cada vez mais inclusivo na nossa abordagem. Bacana, vamos discutir um pouco sobre esse projeto. Eu queria começar com uma questão mais geral. Por que diversidade? Qual a importância disso de maneira geral? E para Claro, em particular, como é que vocês tratam o tema, se vocês puderem dar uma visão geral do tema? Tá, a gente chegou nesse projeto de uma forma muito natural, né? Eu acho que a gente, como pesquisadores, a gente é especialista em comportamento humano e a gente tem que capturar os sinais da sociedade, né, e adaptar esses sinais para as nossas práticas, para o nosso dia a dia. Então, a gente viu que diversidade, ele é um tema super importante, não é novo, muito pelo contrário, mas a gente vem evoluindo muito como sociedade nesse tema, né? Se a gente for pensar, por exemplo, nas áreas de moda, de comunicação, a gente andou bastante, mas a gente tem um caminho muito grande ainda para percorrer. E quando a gente pensa na nossa área, na nossa indústria de pesquisa e insights, eu tenho a impressão de que é um desafio, se não um dos maiores desafios para a indústria para os próximos anos, né? E diversidade no sentido mais amplo mesmo do tema, não só do que a gente vai falar aqui agora especificamente, que é de linguagem. E fazer isso na Claro foi também um processo muito natural, porque é uma empresa que tem foco em diversidade. A gente entende, né, que as pessoas, que os indivíduos são únicos e são essas diferenças que nos unem e que nos conectam. A gente tem um departamento de diversidade e inclusão lá dentro, e é um tema que não fica restrito ao departamento. É um tema que todas as pessoas reconhecem que é importante e colocam isso no seu dia a dia, independente da área, né? Todas as áreas estão, de uma certa forma, comprometidas com esse tema. Legal, legal. Uma coisa que até a gente discutiu bastante, esse ano, esse tema foi catapultado pela pandemia, à medida que a gente foi cada vez mais desenvolvendo um olhar mais empático para as pessoas, né, de pessoa para pessoa. Então, a diversidade, incluir, respeitar, não deixar ninguém de fora, olhar a pessoa nas suas particularidades como um indivíduo completo, né, para além da relação comercial, ficou ainda mais em evidência. Eu acho que houve um processo de catalisação dessa necessidade que ficou cada vez mais escancarada, né? Sim. Várias coisas não passaram a ser mais admissíveis, eu acho, neste processo. Foi muito rápido, né? Engraçado como o amadurecimento foi tão rápido. Eu queria que vocês contassem um pouquinho qual foi a iniciativa exatamente, como ela apareceu e qual foi o resultado desse trabalho que vocês fizeram. Eu acho que assim, quando a Marcela traz isso, né, desses movimentos que estão acontecendo no mundo, são movimentos que lutam por respeito às individualidades, né, e pra gente, o que a gente pensou logo no começo foi assim, o primeiro passo para você mostrar para uma pessoa que você respeita, né, que você a respeita pelo que ela é você se dirigir a ela
da maneira correta, né? Porque a linguagem, ela tem um impacto muito grande nas relações. Então, quando a gente pensa, né, nas pessoas que respondem essas pesquisas, eu acho que cada vez mais a gente tem que pensar que a gente está conversando com pessoas, conversando com os nossos amigos. E como que a gente quer se dirigir a essas pessoas? Da maneira correta, de uma maneira respeitosa, né? Então, a gente entendeu que a gente precisava fazer essa mudança nos questionários das nossas pesquisas, né? Como é que a gente estava se dirigindo aos nossos respondentes? Isso é a essência, né, do projeto. É que até quando a gente discute diversidade, você tem uma série de pilares que podem ser trabalhados. Tem muita diversidade dentro da diversidade, né? E a gente escolheu falar especialmente da linguagem, né? Quando a gente foi discutindo como trazer isso para a realidade, para a prática dos questionários da Claro, que a linguagem é central, né? A linguagem é o veículo da comunicação social e ela traduz muito de quem a gente é. Você tem indivíduos sendo constituídos pela maneira como a gente se coloca, fala, reconhece as coisas ou não reconhece as coisas. Então, eu me lembro que há pouco tempo teve uma enquete no Twitter que apareciam 4 alimentos. Uma mandioca, um pão francês, um chup-chup e nem lembro qual que era o outro, assim. E aí a enquete era, nomeie esses alimentos que eu te digo de que parte do Brasil você é. Só pela maneira como eu coloquei, eu já me posiciono como alguém que cresceu em São Paulo, foi criada em São Paulo. Então, é um exemplo besta, mas para trazer o quanto a linguagem, ela diz sobre o nosso contexto social, sobre a realidade que a gente enxerga ou não enxerga. E isso a gente entendeu também que na maneira como a gente se dirige aos indivíduos, pode estar sendo deixado de lado, ou a gente pode ser mais inclusivo, né? Até para acompanhar essas transformações sociais que a gente vem percebendo, porque se tem uma coisa incrível de trabalhar com comportamento humano é que não tem nada cravado na pedra, não tem nada estático, tudo é mutável, e a gente pode trazer essas mudanças para o âmbito da linguagem, assim como a linguagem pode influenciar essas mudanças a acontecerem também. Quer dizer, o que a gente está falando aqui, então, é uma revisão do jeito que a gente utiliza a linguagem nas ferramentas de captar informação, né? Que a gente tem, nesse caso, o exemplo que vocês estão dando é um questionário. É isso? Foi esse o projeto? Como as coisas começaram? Foi exatamente isso, assim. Então a gente sentou e conversou, a gente partiu do macro para o micro, né? Então como é que a gente vai começar com uma abordagem mais amistosa, mais abrangente e que traga mais respeito, né? Então, a gente foi estudar muito sobre o tema, buscar referências. A primeira coisa que a gente fez foi se voltar para os comitês da diversidade, e aí eu reforço a importância das empresas terem esse espaço, onde você consegue buscar muito mais referência, né? Discutir com outros olhares de uma maneira integrada a questão da diversidade. Fomos olhar para o mercado também, marcas que já trabalharam com a questão da diversidade, com a linguagem inclusiva, a linguagem neutra de gênero. E a gente falou muito com pessoas que estudam o tema há mais tempo. A gente foi entender pesquisadores, né, pessoas, ONGs, instituições que estão por trás da temática no lugar de fala. É muito importante ouvir essas pessoas que estão fora do espectro binário, por exemplo, e como elas gostariam de ser tratadas. Então, munidas de todas essas informações, a gente entendeu que a gente tinha um caminho bem bacana com a escolha da linguagem. A gente entendeu que tinha 2 opções. Uma que era seguir por um caminho que é um pouco mais difícil hoje de ir para falar com o público massivo, que é adotar um sistema neutro de linguagem, né? Um sistema de linguagem de gênero neutra ou uma linguagem não binária, e o outro que é a linguagem mais inclusiva, que é a linguagem não sexista. O primeiro, só para falar rapidinho, é quando você introduz mesmo um gênero neutro. Então, eu vou ter uma opção, um dos sistemas que existem é o ILE, que junto com ele e ela, eu tenho ILE para pessoas que não se identificam nem, né, no binário feminino nem no masculino. E aí você tem todas as flexões que acompanham esse sistema. Por outro lado, você tem a linguagem inclusiva ou não sexista, que ela vai usar de recursos da própria língua para poder não marcar generalizações em um gênero só, que no caso a língua portuguesa é no masculino. Então, por exemplo, quando eu falo aluno ou aluna, eu estou marcando o gênero dessa palavra, mas eu posso usar estudante, que é universal e serve para os 2 casos. Então a gente falou, opa, legal, esse aqui é um jeito da gente não introduzir nada novo, que vai adicionar alguma camada de complexidade para as pessoas que estão respondendo o questionário, porque isso era importante para a gente garantir que os termos iam ser compreendidos, que a gente não ia ter nenhum prejuízo ali de assimilação dos conceitos. E aí vamos fazer as mudanças para essa linguagem da maneira como a gente já tem na própria língua, inclua todo mundo, não deixe ninguém de lado.
E foi isso que a gente fez. Então a gente meio que percorreu 2 caminhos, né? Um que foi revisar todas as palavras que marcavam o gênero de alguma forma no questionário e trazer um termo mais universal. Então quando a gente falava, por exemplo, o vendedor foi atencioso na loja, a gente passa a falar a pessoa que realizou a venda foi atenciosa, ou o atendente do call center te deu a informação, a pessoa que realizou o atendimento, né? Então tem maneiras, assim, é só a gente provocar esse olhar diferente mesmo. Sim, e esse é um processo que acaba sendo bastante natural, assim. No começo, obviamente, foi difícil, né? Porque a gente estava se adaptando a uma nova forma de escrever, né? Mas da mesma forma que a língua portuguesa tem esses padrões que marcam o gênero, por exemplo, nas generalizações que a gente usa no masculino, no plural, também tem esses recursos que a gente vai aprendendo, né? Tem uma série de técnicas já que os nossos próprios comitês de diversidade trouxeram pra gente, que foi fácil a gente aplicar, mas de repente vira uma coisa muito natural. E natural na nossa prática de pesquisa, enquanto a gente está escrevendo os questionários, enquanto a gente está escrevendo os roteiros, e na prática cotidiana também, da vida, sabe? Uma vez que a gente aprende isso, a gente quer expandir, a gente quer levar pra frente, a gente não quer deixar restrito. Não, quando eu fizer pesquisa, eu uso dessa forma. Quando eu for conversar com outras pessoas, eu uso de outra forma, daquela forma que eu já estava acostumada. Não é, sabe? Isso é muito rico desse processo. Legal. Como é que foi o processo de aprovar? Não vou dizer aprovação, porque eu entendo que já é parte da cultura da Claro, nesse caso, e havia o claro objetivo, né, da empresa de andar nessa direção. Mas como foi o processo de que todos entendessem as implicações disso? Porque há implicações. Há implicações do ponto de vista, principalmente que a gente está falando de pesquisa, a gente está falando de continuidade de dados, a gente está falando de comparabilidade. Quais foram os desafios que você enfrentou para que isso virasse verdade? Esse era um dos principais desafios mesmo, assim, uma pesquisa contínua, né, e todo pesquisador tem pânico de fazer uma mudança, de colocar uma vírgula diferente e isso impactar no resultado. Por isso o processo que a gente fez, ele foi bem faseado e, assim, minuciosamente acompanhado pela Ipsos, né, já tinha um entendimento que a gente precisava fazer essa mudança, isso estava muito claro, né, porque a gente pensa assim, a Claro tem dezenas de milhões de clientes. A gente não pode assumir nunca que são todos iguais, muito pelo contrário, né? Então a gente já tinha esse entendimento que a gente tem que falar com essas pessoas, né, de uma maneira massiva, porém que funcione para todo mundo, né? Porque a gente não tem um questionário diferente para cada pessoa, a gente tem um questionário, ele tem que caber para todo mundo. E da mesma forma, quando a gente se refere a outras pessoas que não estão no discurso, né? O atendente, a gente não sabe se era mulher, se era homem ou se era não binário. Então, a gente também tem que contemplar isso. Mas esse processo foi feito muito faseado. Então, a gente fez uma mudança, a gente tinha, eu acho que a Marcela pode falar melhor sobre isso, mas a gente tinha um campo aberto no questionário para a gente colher feedback de quem estava respondendo. E à medida que a gente foi entendendo como que as pessoas estavam reagindo a essa mudança, a gente foi vendo o que mais que a gente podia mudar. E esse é um processo contínuo. Sabe, a gente tem total consciência que ele não terminou agora. A gente ainda vai, né, porque como eu falei, a gente tem que ir acompanhando a sociedade. À medida que a sociedade vai avançando nesse tema, a gente também vai fazendo as revisões necessárias. Ou seja, não vai terminar nunca, né? Não vai terminar nunca e tomara que não termine. Definitivamente não é mudar, jogou e sai correndo, pronto. assim. Porque a gente não quer largar esse tema, né? Exato. E assim, a gente também vai vendo quando que eu consigo ir avançar um passo aqui. É minucioso e vai indo, né? Mas uma das coisas que a gente já mudou até para contar, acompanhando esse processo vivo. Essa diquinha de ouro que foi incluir a caixa de comentários ajudou muito a gente. Que a gente inseriu ao final do questionário essa possibilidade da pessoa respondendo contar pra gente como foi a experiência. Quer dizer, é um novo campo que vocês colocaram no questionário, que é uma ferramenta contínua que já existia. Exato. Em que as pessoas pudessem, e por ter sido incluído posteriormente as outras perguntas, ela não influencia isso? Perfeito. Então, a gente colocou ao final. Então, depois que você passou por tudo, contou pra gente da sua experiência, agora conta pensando na experiência que você teve com essa pesquisa. Você teve alguma dificuldade de compreensão? Teve algum ponto que ficou faltando? Você quer comentar alguma coisa? E aí vieram comentários riquíssimos. Por exemplo, a primeira aplicação, junto com as mudanças de neutralização de gênero que a gente fez, a gente adaptou a pergunta que era antes de sexo para a pergunta de gênero. E aí a primeira formulação dessa pergunta foi: qual é a sua identidade de gênero, dando a opção ali feminino, masculino e um campo de outros.
E as pessoas começaram a escrever nessa caixa de comentários que não entenderam muito bem a pergunta, até pela questão do verbo identificar. Então, muita gente interpretou isso como com quem eu me relaciono, é com quem eu me identifico, falando do outro. Então, falando até do ponto de vista da orientação sexual, que é uma confusão muito comum de acontecer quando a gente fala de identidade de gênero, né, e orientação sexual. Então, as pessoas colocavam assim, eu respondi feminino, mas eu me identifico com o masculino, eu sou heterossexual, era isso que vocês queriam? Tinha gente até falando assim, aquilo era para atendimento, não me importa, pode ser qualquer, eu me identifico com qualquer gênero. A gente já aprendeu, não funcionou. Tem que mexer nessa língua. A gente, né, por toda a prática que a gente foi lendo, essa era a pergunta recomendada, mas quando a gente tá falando com o público massivo, tem que ser mais direto, e a gente tá num processo de educar as pessoas sobre a questão. Então a gente deixou a pergunta mais objetiva, a gente mudou para qual é o seu gênero, e incluiu um textinho explicativo embaixo, né, para o respondente entender o que a gente está querendo dizer com gênero. Então, gênero é a maneira como você se reconhece e se apresenta para as outras pessoas. É isso. E aí colocamos lá o feminino e o masculino. Esse tipo de comentário sumiu, porque as pessoas começaram a entender, de fato, o que era esperado da resposta. E a gente vai monitorando sempre, né, até os haters que começam a surgir, usando essa caixa de espaço de comentários para fazer comentários do tipo de enfrentamento, de por que vocês estão levando, por que vocês estão perguntando de gênero, não existe gênero, existe só sexo. Quando a gente está falando com o público massivo, né, como a Ana Lu falou, são mais de 50 milhões de clientes da Claro, a gente entende que esse tipo de questionamento vai acontecer. A gente está numa sociedade bastante conservadora, essa mentalidade até que não enxerga muito fora do binarismo, ou que até politizou muito do tema, né, nos últimos 2 anos principalmente, ela apareceu ali, mas é muito importante dizer que quantitativamente falando, não é pífio, sabe? A gente os problemas que aconteceram. Os problemas, né? A gente monitora, vai entendendo em que ponto de dor ali tá pegando, mas perto das pessoas que começaram a dar o feedback o coraçãozinho, que incrível poder falar, né, me sentir confortável, que pesquisa abrangente, me sentir representada, muitos comentários que legal, não me sentir só um número, me sentir sendo considerado mesmo dentro da minha individualidade. Isso é muito mais representativo do que esses comentários negativos, essas posturas de enfrentamentos que vão acontecer. É importante ter claro, né? Ana, desculpa, como é que foi o processo dentro da Claro disso, da disseminação? Olha, a gente está fazendo essa mudança. Eu entendo que já havia um ambiente favorável à iniciativa, mas o que você precisou comunicar lá dentro para isso ser materializado? Na verdade, foi um pouco assim, eu preciso fazer isso, eu sei que isso é importante, mas eu não sei nem por onde começar, né, porque no começo a gente não sabia muito, a gente sabia que, tipo, tem muita referência na internet que a gente pode entender e tal, mas a gente não sabia por onde começar. Então, a primeira área que a gente foi percorrer mesmo, que a gente foi buscar ajuda, foi a área de diversidade e de inclusão. E depois que isso tava muito claro pra eles, assim, tipo, é óbvio, né? É óbvio que essa mudança tem que ser feita. E aí, quando a gente contou dentro da nossa área mesmo, né, pra liderança, a gente trouxe a importância de fazer isso, foi muito tranquilo, porque pra todo mundo era assim, óbvio. E até um pouco de, por que a gente não fez isso antes, né? Então foi um processo muito, muito natural dentro da empresa. A gente não teve nenhuma dificuldade, nenhuma barreira. Você fez uma pergunta muito importante. Por que a gente não fez isso antes? O que vocês acham? Qual que é o que segura uma mudança dessa em que há mais ou menos um consenso de que deve acontecer e que vai ser... Eu acho que eventualmente os haters não vão mais existir, porque vai ser uma coisa meio óbvia. Por que a gente não fez? O que impede isso de ser feito por outras empresas? Olha, por outras empresas, eu não sei dizer, mas eu acho que depende também dessa maturidade da sociedade, da gente sentir que as pessoas estão prontas. Não da sociedade, mas talvez do público daquela empresa. Porque eu imagino que a gente teve haters, talvez outras empresas tenham um volume muito maior, né? Dependendo a gente tem uma abrangência muito grande no mercado, né? Mas podem ter outras empresas que ou as pessoas já estão mais preparadas para isso ou não estão preparadas. Perfeito. A gente, né, nesse volume de clientes, a gente teve que tentar, né? Porque a gente também podia entender que não ia funcionar e voltar atrás, não, deixa quieto, isso mesmo, né? Mas em algum momento a gente tinha que dar o primeiro passo.
Eu fico aqui pensando, Marcela, vocês repetiram várias vezes do tamanho, né? Quer dizer, como é uma empresa muito grande em termos de usuários, você acaba tendo uma representação da sociedade maior. Né? A sociedade se vê mais representada em uma base tão grande do que em bases menores. Uhum. Isso é uma razão para acelerar a mudança ou para não acelerar a mudança? Eu acho que é totalmente para acelerar a mudança, assim. Até a gente estava discutindo, pesquisador gosta de ter taxa de resposta aumentando, ter engajamento com a pesquisa aumentando, ter feedbacks positivos, né? E com essa mudança, Marcos, a gente dobrou as taxas de respostas à pesquisa. Então, isso foi o primeiro, acho que um ponto que até a gente demorou para comentar aqui, mas que foi o primeiro resultado que saltou aos olhos, é o fato de que as pessoas se engajaram mais para concluir o questionário à medida que ele foi se tornando mais inclusivo, mais abrangente, mais gostoso. A gente também adaptou a linguagem para ficar menos robótico, né? Mais parecido com uma conversa mesmo. Uhum. E isso ficou claro quando a gente começou, na primeira semana de aplicação, isso é um track, né? A pesquisa que a gente realiza está no ar todos os dias. Desde a primeira semana, a taxa de resposta dobrou e não parou mais, assim, tem sustentado o patamar desde então. Então, a gente viu o efeito positivo que isso tem, por isso que eu falo que os haters são... Deixa eles lá, eles vão estar lá, eles vão radicalizar, mas os resultados são muito expressivos. E aí, falando de claro, né, a gente tem, dentro dos respondentes que, por exemplo, selecionaram a opção outros... que a gente entendeu até no começo que talvez, será que essa é a opção que a gente tem que colocar? Será que a gente tem que abrir um pouco mais o espectro? E aí a gente foi entendendo isso da maturidade da sociedade para tratar o tema, então a gente ainda está educando as pessoas. Esse era o mínimo razoável que a gente poderia colocar, tá? Para não deixar ninguém de fora. E até semana passada a gente participou de um webinar e foi muito legal que uma das participantes era uma pessoa que está não binária. E que quando a gente comentou isso, que a gente ficou um pouco receosa de colocar o outros e parecia que a gente tá falando do resto, né? Eu não sou masculino e feminino, eu sou os outros. E essa pessoa falou, não, é incrível que tenha outros, assim. A existência dessa terceira via, de algo que não tá ali no binarismo, já é um baita de um avanço. Então, continuem fazendo. E aí as pessoas... E um dia, quem sabe, a gente caminha para abrir todas as opções, né? Mas a gente teve quase 1% das pessoas respondendo ali nesse campo... que dá uma base de mais de 3 mil pessoas respondendo, que a gente tem até leitura para entender se a experiência dessas pessoas é diferente. Então, assim, é muito expressivo. A gente está falando com mais de 500 mil pessoas, né, todos os anos, com esses questionários. Aí faz muito sentido, se fosse uma pessoa já valia a pena, sabe? Mas quando a gente olha ali em números absolutos, fica ainda mais... Sim, e tudo isso desperta, eu acho que um pouco da nossa ousadia, né? Tipo, a gente fez isso, funcionou. O que será que a gente pode fazer ainda, né? Quais são as outras mudanças, quais são os próximos passos que a gente pode dar? Então a gente fica... E é uma delícia, de fato, assim, ler essas respostas e ver o tanto que a gente tá tocando as pessoas por uma coisa que a gente confessa assim que não foi tão trabalhosa assim, mas foi super importante. Não foi trabalhosa a decisão, porque ao mesmo tempo o processo é um processo muito cuidadoso, sim, né? Sim. Eu ouço vocês falando, a quantidade de problemas que aparecem, desculpa, problemas não é para lá, mas desafios que aparecem na implementação dessa é enorme e a gente vai descobrindo na prática. Sim, né? E tem uma coisa, quando a gente vê, né, quando lá no começo, uma das referências que a gente foi buscar foi olhar para o mercado e ver o que outras marcas já fizeram, não nesse sentido de adaptar as pesquisas, né, mas de colocar a linguagem inclusiva, a linguagem neutra de gênero nas campanhas, né, porque aí tem uma visibilidade muito maior. A gente tem noção do que essas marcas sofreram e o quanto que elas foram bravas em falar, vamos continuar, porque esse é um processo necessário. Então é um pouco do que a gente percebe também, sabe? A gente vai ter haters, mas a gente entende que isso é importante e a gente vai continuar. Eu tomei aqui algumas notas que eu queria sobre que vocês falaram, que eu queria ouvir o comentário de vocês. O primeiro deles é aumentar a taxa de resposta. Isso para mim é uma surpresa e ele evidentemente a gente não está falando de aumentar a taxa de resposta em pessoas que não se identificam com o binarismo. A gente está falando em pessoas que são simpáticas ao tema. Né? Em pessoas que veem a necessidade na sociedade. É isso mesmo, minha interpretação? Sim, e até assim, por exemplo, quando a gente, não só esse tema, mas quando a gente tira as generalizações no masculino, mulheres ficam mais confortáveis de responder. Perfeito. Né? Isso, quer dizer, tem outras pessoas que olhem e achem isso importante. Exato. Então, não só pessoas que não se identificam com feminino e masculino, mas às vezes até as mulheres que não estavam tão bem contempladas na linguagem que a gente usava no questionário.
A gente mesmo, né? É importante colocar isso, que teve, além desse movimento todo que a gente percebe vindo, né, muito orgânico, vindo das pessoas pedindo mais por isso para as marcas, a gente também ali como indivíduo produzindo esse tipo de conteúdo não se sentia representada nessa linguagem que generaliza no masculino. Então, por isso é tão importante que as empresas trabalhem a questão da diversidade por dentro, que você tenha pessoas de pontos de vista diferentes olhando para aquilo e falando, puta, mas o vendedor, né, vamos tentar ser mais inclusiva ali na maneira como a gente aborda. E aí a gente, assim, teve esse estalo pessoal junta com você encontrar respaldo institucional dentro da empresa, transformações sociais acontecendo, e aí dá uma receita legal. E aí eu queria até voltar na pergunta que você fez, que eu acho que eu não respondi melhor, mas agora na fala não respondi direito, mas agora na fala da Marcela eu encontro uma resposta. Por que a gente não fez isso antes? Talvez se a gente tivesse equipes mais diversas, né, tanto do lado de cliente quanto do lado do instituto, alguém já teria sinalizado pra gente, isso aqui não está me representando. Porque uma coisa é a gente fazer essa mudança do nosso lugar, né? É como a gente enxerga, mas não é o que a gente vive, né? Tirando essa questão da generalização no masculino, não é o que a gente vive. Então, agora eu acho que essa é a resposta. Aí, a diversidade dentro das equipes talvez poderia ter feito com que a gente iniciasse esse movimento bem antes. Acho que essa é uma boa introdução para outro item que eu queria ouvir o comentário de vocês, que vocês citaram que isso não é só uma reação ao que a sociedade vem acontecendo, ele também tem uma intenção educativa. Vocês falaram isso, e eu acho que tem um pouco a ver com o que você acabou de falar, né? De que a gente precisa explicitar essa diversidade do que a gente vem fazendo, não só porque a gente vai coletar informação melhor, e vai, né, Marcela, você comentou isso, que a gente vai ter mais informação. Então, assim, mesmo como instrumento de pesquisa, ele é um instrumento melhor nesse ponto. Mas não é só isso, ele também vai ajudar a transmitir, como você comentou, Ana, que vai acontecer com as campanhas, quando as campanhas retratam isso. Esse papel educativo ele não pode ser ignorado, né, eu acho, ainda mais numa ferramenta de alcance tão grande como a gente está falando. Eu acho que essa questão é importante, porque assim, não é que você está reagindo ao que você está vendo, é que você também está provocando uma maior familiaridade com o tema. Eu acho que assim, já passou do momento das marcas se colocarem apenas na relação comercial construída com consumidores. Assim. Elas já estão ocupando um espaço político, social, e é necessário que elas falem sobre o tema e sejam aliadas, né, na discussão, na ampliação desse debate. Ou que a gente, no mínimo, não ignore. Né? O tema tá aí, a gente tem que entender o tema e ver como ele vai se refletir no que a gente faz no dia a dia. E uma outra coisa que eu queria complementar, quando você falou de fazer pesquisas melhores, eu acho que essa é uma questão também, assim, quanto melhor é o estímulo que a gente dá, quanto melhores são os questionários, mais acuradas vão ser as respostas que a gente vai ter, né? Porque assim, pensa uma pessoa que não está se sentindo representada naquele questionário, como que ela vai responder aquela pesquisa? É o mínimo, né? Exato, ela pode falar, isso aqui não tem nada a ver comigo, vou responder de qualquer jeito. E aí a gente tem um prejuízo, né, de respostas que não refletem a realidade que a gente está pesquisando. E esse é um grande problema também, né? Tirando isso da gente entender que é necessário, tem também esse lado de negócios também. A gente quer respostas precisas. E ele acaba sendo maior. Vocês trouxeram o tema da linguagem, que é muito mais amplo do que a diversidade só. Não que não seja amplo ou importante, mas que a linguagem é muito mais ampla. A questão da revisão de como a gente está envolvendo as pessoas, ela passa a ser fundamental. Eu acho legal a gente ter coragem de se questionar, né? O que a gente está fazendo está indo na direção certa. A questão da linguagem é muito maior, né? Sim. E eu acho que a coragem também, Marcos, ela vem quando a gente encontra um match de valores. Né? Então, assim, não adiantaria nada eu ter essa coragem, é claro, ter essa coragem, se a gente, quando levasse isso para Ipsos, a Ipsos falasse, não, vamos deixar isso quieto, não, isso vai dar muito trabalho, não, a gente não concorda, né? Então, quanto mais a gente encontra, a gente tem no nosso dia a dia parceiros que a gente tem esse match de valores, né? E uma coisa que eu tenho falado bastante, assim, até para pessoas que trabalham na área, assim, que escolher um parceiro pro dia a dia é muito mais do que proposta de preço, é muito mais do que proposta técnica, né? Precisa ter esse match de valores, porque no segundo seguinte que eu falei para Ipsos, a resposta de vocês foi, claro, óbvio que a gente tem que fazer isso.
Então é uma coisa que eu acho que reforça a nossa coragem. É legal ouvir isso, porque a gente também acho que tem um exercício de autocrítica, né, Marcela? Da gente olhar e falar, olha, até que ponto a gente está cumprindo o nosso objetivo de entender a sociedade se a gente não tá acompanhando ou mesmo provocando esse tipo de coisa, né? É isso. Vamos provocar mais, vamos olhar mais, vamos questionar mais as práticas que a gente vem aplicando para elas acompanharem mudanças que estão vindo de todos os lados, né? Bom, e aí vem, eu acho que eu já estão levantando a plaquinha para mim, mas eu queria muito ouvir vocês e depois, porque é claro que isso é um começo incrível, uma iniciativa que eu tenho que parabenizar vocês, e é realmente fascinante o que vocês estão contando aqui, compartilhando com a gente. Mas e depois? Quer dizer, isso é a primeira parte, mas onde mais, né? O que mais que vem em termos de organizações que nós somos, que a gente precisa estar alinhado? A gente tem total consciência, assim, de que esse foi um primeiro passo, que isso não para aí. A gente também admite que tem algumas coisas que a gente poderia ter feito nesse processo, né? Então, assim, talvez incluir, ter mais perto da gente, mesmo que a gente não esteja falando agora dos times, né? Mas a gente tem, eu acho, Marcela pode falar sobre isso também, que ela mergulhou bastante nesse tema, né? Mas tem tantas pessoas que falam desse tema com tanta propriedade que a gente pode trazer para perto, né? Pra gente meio abrir a casa e falar, é isso que a gente faz. O que a gente pode melhorar no dia a dia, né, Marcelo? Eu acho que é não reter a prática para si, sabe? É hora da gente trocar figurinhas sobre o assunto, unir esforços, trazer para os comitês, trabalhar de maneira integrada para que isso passe a ser a maneira como a gente faz as coisas e não mais uma maneira que pode ser feita. Então, ter consistência nisso. E nesse processo de busca, de pesquisa, a gente se deparou com tantas pessoas com trajetórias diversas, que acho que uma coisa que eu queria muito recomendar para as pessoas é que sigam pessoas com perfis diversos nas suas redes sociais, encham seus LinkedIns, Instagram, Facebook, Twitter, com pessoas que estão falando de experiências diferentes, sabe? Com pessoas que estão fora do espectro binário, com pessoas trans, pessoas negras, gordas, enfim, que estão falando, vão te dar repertório para repensar a tua prática mesmo. E eu acho também que a gente também tem um papel, junto com você também, Marcos, de levar isso para outros clientes, para que isso seja uma coisa do mercado, sabe? Eu acho que quando a gente pensou sobre isso, é muito legal que a Claro faça isso, sim, mas quando outras empresas, né, que tenham a mesma força se engajam nesse tema, aí o processo fica muito mais interessante, aí fica muito mais poderoso, fica muito mais natural. Então, uma coisa que a gente gostaria muito, sabe, que esse case servisse para inspirar outros clientes também, né, e que a gente possa mudar a realidade do mercado, porque, como eu disse, diversidade é um dos principais desafios dos pesquisadores, das empresas, da indústria de insights. Agora a gente tem que pegar esse tema, né, e trazer para a gente. Qual seria a recomendação de vocês para uma empresa que está vendo isso e não sabe como começar, percebe a importância, mas não sabe como começar? O que vocês poderiam falar? Eu acho que olhar para dentro de casa já é uma coisa interessante, né? Ver o que já existe de repertório dentro da própria empresa, porque, como a gente falou muito sobre os comitês, né? Às vezes já tem tantas coisas, né? Que já tem pessoas dentro da empresa que já sabem, que já aprenderam e que isso às vezes só não circulou para outros departamentos. Então, olhar para dentro do seu próprio comitê de diversidade e inclusão já é um primeiro passo super interessante. Né? E ter dúvidas, sabe? Não ter dúvida nesse momento é um ato de soberba perigoso. Então, buscar referências de pessoas que estudam a questão, que sabem do que estão falando, que estão trazendo práticas sobre o tema, né? Não sair assumindo as coisas. Vamos falar com quem sabe posicionar bem o tema. Exato. Essa humildade para entender, para aceitar que a gente não sabe tudo ainda, né? A gente aprendeu muito, muito. Às vezes até quando a gente fala sobre isso, a gente fala, nossa, tem mais uma coisinha, então anda com o caderninho, anota, porque tem mais uma coisa que pode fazer. Mas ter essa humildade também, né? Que a gente não tá no lugar dessas pessoas e que a gente não sabe tudo. É bem importante. Perfeito. Porque a gente vai buscar. Perfeito. Deu para ver a amplitude e o cuidado que vocês trataram com isso, uma iniciativa extraordinária, parabenizo muito vocês pelo que vocês fizeram. E tenho certeza que muita gente vai se interessar. Imagino que elas possam contatar vocês, porque vocês já bateram cabeça, acho que já dá para ter um atalho aí que vocês podem ajudar. Bastante. Então convido quem estiver assistindo se interessar pelo tema que fique à vontade de procurar vocês, porque eu acho realmente que é o que vocês falaram, isso fica mais legal se todo mundo estiver jogando o mesmo jogo, né? Eu acho que a partir de agora... Definitivamente.
Muito bacana. Parabéns pela iniciativa, Ana. Parabéns para você, para todo o time da Claro. Obrigada. Marcela, parabéns pela coragem da gente se reinventar nessa história aqui. Obrigada, Contem Marcos. comigo que eu puder ajudar, porque eu acho que vai precisar. Quanto mais ajuda, mais legal vai ficar isso aqui. Exato. Parabéns. Gente, muitíssimo obrigado. Obrigada, Papo delicioso. Marcos. Passou super rápido. Vamos ver Foi se legal, a gente né? mantém contato sobre o tema que me interessa muitíssimo também.